A preparação dele agora para o Superclássico de domingo contra o Atlético. Mas antes de falar da preparação, vamos aos bastidores do Cruzeiro. E eu começo falando do atacante Thiago. O Cruzeiro confirmou a Itatiaia, através do nosso Samuel Venâncio e do Guilherme Fio, informando que, em primeira mão, que o Cruzeiro venderia o Thiago. Hoje o Cruzeiro informa de forma oficial que vendeu 75% dos direitos econômicos do atleta, sendo assim a divisão: 55% do Cruzeiro, $650 mil. 20% do Veredo Paraná, valores não foram informados. Aí dão 75%. Dos outros que restaram, o Cruzeiro mantém 15% e o Veredo Paraná 10%. E se o jogador for para a fase de grupos da próxima Champions, o Cruzeiro vai receber $250 mil, agora oficializada a venda do Thiago, Léo Figueiredo. Pois é, uma venda que agora não é boa para o Cruzeiro, Álvaro, mas que lá na frente pode se transformar num bom negócio. Digo porque tecnicamente o Thiago vai fazer falta, ele era o substituto do Edu, começou bem em 2022, ainda tem campo para aprimorar, assim também vai ser na Europa, mas pelo valor, e aí eu não vou questionar porque o Cruzeiro precisa pagar suas contas, o Ronaldo e a sua equipe, eles precisam, né, estancar o Cruzeiro, então não condeno a venda do Thiago, mas considero uma venda por um valor baixo. Foi um valor baixo. O Cruzeiro está precisando, todo mundo quando está apertado abre mão de patrimônio, o Cruzeiro abriu mão de um patrimônio, mas fica com 25% do jogador e com diversas circunstâncias, né, e ações aí para ganhar mais lá na frente com o desempenho do Thiago. Tomara que ele se desenvolva bem, que ele tenha uma boa carreira na Europa e que lá na frente se transforme num bom negócio para o Cruzeiro, porque agora tem que resolver. Vai eleger o Vitor Roque, já o substituto do Edu, quando o Edu não jogar, quando o Roque joga centralizado, ou vai buscar um outro centroavante? Porque o Thiago era um cara útil ao Paulo Pezzolano, Álvaro. Alexandre Simões, a sua opinião sobre a venda do Thiago? Olha, o Álvaro, realmente, eu concordo com o Léo. O valor é baixo, até porque, interessante, o Thiago vive seu melhor momento no Cruzeiro. Deu muito bem no esquema do Pezzolano, tem feito gols, tem tido participações importantes em gols. Inclusive, a última imagem do Thiago é aquela parceria com o Vitor Roque. Né, gol bonito, cavadinha. Contra o Sergipe, os dois resolveram transformar a vitória em goleada, né? Entraram realmente jogando muito bem. A gente não sabe essa questão financeira, o que o Cruzeiro está precisando. Com certeza, é uma urgência esse dinheiro. Porque, como negócio, não é bom. Não é bom. Você tira um jogador que vinha sendo muito aproveitado e que vinha correspondendo, e por um valor que eu considero abaixo do que ele vale no mercado. Mas de toda forma, com certeza, foi alguma urgência para que não venha acontecer atraso de salário, tem a questão também de transfer ban daqui a pouco. Então, eu acredito que foi muito mais uma necessidade do que uma coisa positiva do ponto de vista um negócio. Eu conversava com algumas pessoas cruzeirenses, né, sobre a situação do Thiago e essa venda do Thiago. Alguns falam, já passou da hora de ter vendido, não fez nada, atacante que não faz gol. E eu tenho uma outra visão. É um atacante que o Cruzeiro poderia vender, acredito que por muito mais dinheiro. Eu concordo com vocês dois, eu não venderia por esse valor que foi vendido. No ano passado, Álvaro, o Thiago teve... Você vende um atacante por uma proposta R$4 milhões melhor. Né? No ano passado, o Thiago teve uma proposta ainda melhor. Só que é o que a gente entra. Você sabe das suas contas, eu das minhas, o Simões da dele, né? E o Ronaldo sabe das contas do Cruzeiro. Quando você está apertado, está muito endividado, você abre mão de patrimônio. Talvez conseguisse um negócio melhor? Talvez, mas o dinheiro não chegasse agora. E preciso do dinheiro agora. Mais vale o salário em dia do grupo sem o Thiago do que o Thiago aqui e um salário atrasado. Mas aí eu faço uma outra pergunta. O Cruzeiro já está nessa situação novamente de ter que vender um jogador por causa de folha de pagamento que está batendo na porta? Eu acho que o Cruzeiro nunca saiu dessa situação, Álvaro. O Samuel Venâncio deixou bem claro aqui que não é porque o Ronaldo pagou o transfer ban que as contas estão tranquilas, muito pelo contrário.
O Cruzeiro está sofrendo para pagar suas contas, para manter as coisas em dia, e essa é a única explicação positiva para uma venda de um jogador que vale mais do que o valor que ele foi vendido. Sobre o Maicon, ainda falando de bastidores, nenhuma novidade, a situação do Maicon segue a mesma, definindo detalhes da saída dele, deve mesmo ir para o Santos, mas por enquanto nenhuma novidade. Eu nunca vi tanto mistério em relação a uma possível saída de um jogador que ninguém sabe o que está acontecendo. Eu acho que aí tem um entrave, Simões pode me ajudar nessa aí, é um entrave mais jurídico. Porque o Maicon chegou a assinar contrato com o Cruzeiro, o Maicon jogou pelo Cruzeiro, o Maicon fez pré-temporada com o Cruzeiro. Diferentemente dos jogadores, quando o Ronaldo adquiriu a SAF, vários jogadores já não figuravam ali com o time. Os que não permaneceriam. O Maicon estava. E aí acho que foi um erro de avaliação no contrato. Tanto que o problema não é o salário do Maicon hoje, é o reajuste programado para se o Cruzeiro subir. E aí deve ser uma coisa que a turma do Ronaldo considera, né, muito além disso. Aí pegou. Não conseguiram entrar num acordo, mas juridicamente desfazer esse contrato deve ser uma coisa mais complicada. Daqui a pouco aqui, qual que é o recado que você manda para a torcida do Cruzeiro? Não só do Cruzeiro, como do Atlético também, já que estamos vivendo momentos recentes de vandalismo e agressões contra jogadores dos times adversários, como o do Grêmio, aconteceu no Grenal, e até mesmo dos times do mesmo time, né? Torcedor do mesmo time agredindo os próprios jogadores. Foi assim com o Bahia, né? Jogaram ônibus pedras no ônibus do Bahia e eram torcedores do próprio Bahia. Qual que é o recado que você manda para os torcedores que vão ao estádio no próximo domingo? Primeiramente, nós jogadores ficamos tristes, né, com isso que aconteceu nas outras equipes, de acontecer de invasão, de acontecer de ter briga, de jogar pedra no ônibus. Isso não é o futebol. O futebol é dentro de campo, é aquela rivalidade sadia. A gente espera que aconteça isso aqui no domingo, aquela rivalidade sadia. Cada torcida torce pro seu clube e não acontecer violência, porque não é bom. Ô Léo Figueiredo, uma das perguntas que fiz ao João Paulo foi sobre a ausência do Paulo Pesolano, porque ele cumpre suspensão, não estará à beira do gramado. Vai sentir muito essa ausência o time do Cruzeiro? Eu acredito que sinta, Álvaro. Qualquer equipe com seu comandante mais próximo para passar ali uma força ou até mesmo uma indicação, uma mudança de posicionamento. Lógico que o auxiliar vai participar, né? Ele vai acompanhando o jogo. Teoricamente não podíamos falar, mas não existe, né? Tem comunicação sim, e já vai com todo o esquema preparado para o jogo. Mas acho que faz falta o comandante, a voz do comandante em situações de jogo, não só para determinar um posicionamento, às vezes para passar força. Acontece algum lance, vamos pegar, por exemplo, o gol contra que fez o garoto Giovani, né? Aí o comandante está ali do lado, você passa, olha, tá tudo bem, vamos lá, presta atenção. Então, o Pesolano é muito presente, né? Ele é muito enérgico, né? Não é aquele cara que fica sentado. Eu ia terminar falando isso. Diferentemente, por exemplo, do Turco, que tem sido muito mais comportado, né, no banco do Atlético, o Pesolano participa muito do jogo ali ao lado dos jogadores do Cruzeiro. Então eu imagino, tem jogador que não gosta, Álvaro. Tem jogador que não gosta, que fala, não, eu não passo nem perto da lateral ali pro professor não falar na minha orelha. Mas eu, Léo Figueiredo, é uma opinião pessoal, ter o meu comandante próximo, sem dúvida alguma, me deixa melhor, mais forte pro que eu tenho que fazer, né? Ô Simões, uma outra pergunta que fiz, você acompanhou ao João Paulo, foi sobre o momento do Cruzeiro bem diferente do ano passado. Até a alegria dos jogadores, ela é perceptível. Pois é, exatamente, o Álvaro. A gente tem a certeza de que o ambiente é muito importante em qualquer local de trabalho, tá? E a gente teve algumas demonstrações de que isso era complicado na Toca da Raposa 2. A gente vai se recordar, na Série B de 2020, na reta final dela já, após um jogo no Independência, o Rafael Sobis deu uma entrevista dizendo, vocês não sabem 10% do que acontece. A gente não sabia mesmo não, porque ele estava entregando o jogo pro Inter. Aí, o que acontece? Depois vem o ano passado, 2021, o Cruzeiro vivendo seu melhor momento na Série B. Ele fez um 3-0 no Coritiba, lá no Couto Pereira, numa sexta-noite. Na terça recebeu o Botafogo aqui no Independência e fez um jogaço, não ganhou do Botafogo por detalhe. Chegou a perder gol sem goleiro, o Eduardo Brock. E
após essa sequência contra os dois grandes times da Série B de 2021, os jogadores fizeram uma greve. Então, quer dizer, são provas de que 2020, 2021, o ambiente não era o ideal. E se agora os jogadores estão trabalhando com alegria, estão tendo, é um passo importante, sem dúvida nenhuma, para que o Cruzeiro possa ter uma história diferente nessa temporada de 2022. O João Paulo, que falou conosco, 31 anos, meio-campista, na temporada passada estava no Atlético de Goiás. Ele fez um golaço na partida diante do Sergipe, válido pela Copa do Brasil, e ele acabou de falar conosco aqui na Itatiaia. Sobre o time e sobre o clássico. De olho neste clássico, o Cruzeiro treinou agora pela manhã. O técnico Paulo Pesolano comandou um treinamento com bola. Desde que chegou ao Cruzeiro, ele decidiu fazer um rodízio nos jogos do Campeonato Mineiro, isso para testar, conhecer os seus jogadores, mas no clássico acreditamos que ele vai colocar em campo o que ele tem de melhor e vai colocar o time titular. O meia Giovani é dúvida, o jogador está se recuperando de uma contusão na coxa direita. O atacante Vitor Leque e o zagueiro Sidney treinaram normalmente depois de serem liberados do departamento médico. A dupla estava fora desde as primeiras rodadas do Campeonato Mineiro por conta de lesões. Com dores no tornozelo, o Leque não atua desde o dia 29 de janeiro, quando entrou em campo diante do Atlético, e o Sidney se lesionou no jogo seguinte, lesionou a coxa no jogo contra o América no dia 2 de fevereiro. Agora, hoje é quinta-feira, o clássico é domingo. Giovani ainda não tem condições. Será que joga? Acho que não, Damião. Tudo indica que não. Agora, essas duas voltas, esses dois retornos que você citou, tanto o Sidney quanto o Vitor Leque, eles podem ser muito importantes para o clássico, porque são dois setores que o Cruzeiro vai utilizar demais contra o Atlético. A defesa vai ter que se defender muito bem, então ter a oportunidade de colocar o Sidney ou começando ou tendo para durante o jogo uma formação com um zagueiro experiente ou para jogar com 3 zagueiros, o retorno dele é importante. E do Vitor Leque, porque é velocidade no lado do campo. Se você vai ser muito pressionado pelo seu adversário, se você vai jogar no contra-ataque, você precisa de velocidade e isso sobra no Vitor Leque. Treinar hoje, treinar amanhã, no sábado, para um jogo, um clássico contra esse pesado como é, não acredito que o Giovani vá para campo não, viu, Alexandre? Ah, sem dúvida, o Álvaro. Até porque, como se trata de lesão, correu o risco de agravar. E o Giovani, pelo que a gente percebeu até agora, né, Léo, é um jogador que o Pesolano utiliza muito. E o objetivo principal do Cruzeiro, mesmo no Campeonato Mineiro, está mais para frente. Semifinal, que está praticamente garantido, ou até uma decisão. Mas o mais importante mesmo é a Série B do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouquinho ela já começa e é importante ter o grupo completo. E daqui a... Ô Milton, os jogadores do Cruzeiro terão folga na tarde desta quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, voltam aos treinamentos pela manhã. O técnico Paulo Pesolano, aos poucos, vai montando o time para o jogo de domingo, o clássico contra o Atlético. Giovani é a grande dúvida, terá ainda mais um dia para se recuperar, o que dificilmente deve acontecer, até porque o Cruzeiro já está bem próximo do dia do clássico e ele ainda não voltou aos treinamentos como os outros jogadores. A quinta-feira foi de treinamento pela manhã. Amanhã, sexta-feira, também treinando pela manhã o time do Cruzeiro na preparação para o super clássico de domingo, Milton.